Fiz o convite aqui, Renata já deve estar entrando para a gente começar a nossa conversa. Ah lá, tô vendo que a gente tem pessoal de Belo Horizonte, Teófilo Otoni. Ei, querida. Ei, Renata, tudo bem? Bem, Tudo prazer estar aqui jóia. com você. Ah, igualmente. Eu tô vendo que o pessoal aqui nos comentários está falando também que tá ótimo. Estão te ouvindo Ah, bem. então tá bom. Então tá bom. Ontem eu fiz uma live, meu som ficou meio cortadinho. Acho que hoje, se Deus quiser, não vai ficar tão cortadinho igual estava ontem, não. Vamos ver. Tá certo. Bom, te apresentar aí para o pessoal, né? Acho que você podia falar um pouquinho sobre você, Renata, para as pessoas conhecerem um pouco mais. O pessoal aqui que segue o mandato. Como eu disse, hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre esses recursos, as alternativas que a gente tem para poder passar esse período aí de isolamento social, de ficar em casa de uma forma tranquila, que todo mundo esteja bem. Então, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre você. Ok, obrigada pelo convite em primeiro lugar, né? Sempre um prazer estar aqui com você. Maravilhosa, né? Fazendo um trabalho muito bacana lá na Assembleia, que a gente tem até orgulho, né, de ter mulheres como você fazendo isso, né? Bem, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Renata Borges, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, o que que é a terapia cognitivo-comportamental? Ela trabalha a ideia, a questão dos nossos pensamentos, as emoções e o comportamento. Então, a gente entende que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, que por sua vez influenciam nossos comportamentos e que por sua vez voltam novamente a influenciar nossos pensamentos. Então, o meu trabalho, eu sou terapeuta clínica, eu tenho um curso de formação para profissionais, psicólogos. Tenho um trabalho que é o Cog Planner, que é a agenda cognitiva, que é um trabalho que eu faço de organização, planejamento, gestão emocional, comportamentos, que é um trabalho que eu desenvolvi, que eu criei e venho apresentando para os meus pacientes e para outras pessoas. Então, sou líder comunitária, para quem não me conhece, né? Tenho, Nos tenho uma conhecemos, liderança né, Renata? tenho uma liderança comunitária, criei a rede de vizinhos protegidos aqui no bairro, né? Ajudei a implementar para a gente trabalhar com a segurança dentro aqui do bairro. Então, sou meio multitarefas, faço um bocadinho de cada coisa, né? Então, o que eu puder ajudar, eu estou sempre ajudando, é isso aí. Ótimo. Não, é um prazer te receber aqui hoje. O pessoal que acompanha o mandato poder também estar acompanhando essa conversa com você. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos nós. Quero aproveitar até para dar as boas-vindas também para a deputada Rosângela Reis, lá da Assembleia de Minas, que está nos acompanhando aqui, para as pessoas que estão Que bom. acompanhando hoje. Então, fico muito satisfeita da gente estar podendo fazer esse papo, né? Até aproveitar, ó, a gente já tem aqui pessoal de Uberaba, Uberlândia, Teófilo Otoni, Belo Horizonte. Então, é bom que nós estamos chegando aí nos vários cantos aí de Minas. É, Muito bom. Queria, inclusive, pedir para o pessoal que está acompanhando, quem quiser fazer perguntas, gente, fiquem à vontade. Eu vou começar aqui conversando com a Renata, fazendo algumas perguntas, mas a gente está recebendo aqui os joinhas, os comentários de vocês. Então, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Ótimo. Ah lá, estamos recebendo aí vários comentários. Ó, o pessoal do Ai, eu já Despertar estou Já, do vendo. Novo. Bom, Renata, Muito bom. iniciando aí nossa conversa, eu queria que vocês falassem para a gente um pouco de quais são esses recursos aí, quais são as técnicas, o que você acha que é possível fazer nesse momento de isolamento social, que eu acho que é um momento assim muito difícil para a maioria das pessoas que tem um perfil mais dinâmico, trabalham fora, estão aí sempre fazendo várias atividades, eventos, encontros sociais. Então, ficar um tempo relativamente assim, um tempo significativo recolhido dentro de suas casas, o que é importantíssimo por causa da necessidade da gente conter aí essa aceleração do contágio
da Covid-19, da pandemia do novo coronavírus, mas como fazer para conseguir estar bem o tempo todo, mesmo que em casa o tempo todo, para aquelas pessoas mais dinâmicas que costumam sempre sair, estar em vários eventos, como fazer? Isso é uma coisa muito difícil, né, Laura? Porque o que acontece? A gente tem uma rotina. E a gente acostuma, e a rotina, ela já está pronta, já está preparada, você não precisa fazer ela de novo, ela já existe. Então, agora, nós fomos obrigados a refazer a nossa rotina. E isso gera incômodo, porque toda mudança gera incômodo. Então, toda mudança para nós gera uma ideia de risco ou ameaça. Fora que, além de ser uma mudança, nós temos um risco real acontecendo. Então, o que tem acontecido muito, e é uma coisa que eu gosto de pontuar, é o seguinte: as pessoas estão com medo. E elas estão vivenciando não só o medo, mas estão vivenciando outras emoções também. Elas estão vivenciando a tristeza de não poder fazer aquelas coisas que elas gostavam de fazer, elas estão vivenciando a raiva de várias coisas estarem acontecendo e elas não poderem agir em cima disso. Então, quer dizer, a raiva, aquela ideia de regra violada, eu não poder fazer uma coisa que eu gosto de fazer, isso gera muitas vezes medo, raiva, gera tristeza. Então, o que acontece? Nós estamos lidando com muitas emoções e emoções conflitantes nesse momento, né? Muito pouca gente está experimentando emoções positivas, não que não exista. E o nosso trabalho é esse, é trazer para as pessoas a possibilidade delas experimentarem outras coisas que não somente essas emoções aí que geram esse desconforto. Então, o que eu costumo dizer? Quando a gente sente medo, o medo ele é uma emoção que ela surge quando a gente tem uma percepção de risco ou ameaça. Quando nós nos sentimos ameaçados, automaticamente nós vamos sentir medo. E para que nós sentimos medo? Eu falo para quê? Porque o medo é uma emoção natural e é uma emoção necessária. Então, nós sentimos medo para nos proteger, para criar recursos para nos proteger. Então, a adrenalina, né, e noradrenalina que a gente produz ali, elas existem para colocar o nosso corpo em alerta. Então, vamos dizer, uma pessoa, quando ela tem uma parada cardíaca, ela recebe uma injeção de adrenalina para ela acordar. Então, para aumentar o batimento cardíaco dela ali, para ela acordar. Então, o que acontece? O medo, ele é uma emoção necessária e ele serve para nos proteger. Então, nesse momento aqui agora, né, se a gente usa, em primeiro lugar, o medo para criar estratégias de prevenção, vamos lavar as mãos, vamos tomar cuidado com a roupa que a gente sai, com a roupa que a gente volta, botar para lavar, tomar o banho, usar máscara, porque hoje em dia eu acho que é uma alternativa muito interessante você sair na rua usando a máscara. Quando a gente faz esse tipo de estratégia, a gente está usando o nosso medo a nosso favor. Então, nós estamos utilizando o medo para nos proteger. O problema é que muitas pessoas começam a ficar incomodadas, porque ao invés delas usarem o medo a favor, elas começam a pensar e a se preocupar. Então, quando elas começam a se preocupar e elas começam a ficar desequilibradas, porque elas começam a não criar uma estratégia para essa situação que está acontecendo, o corpo dela está ali pedindo para ela tomar algum tipo de ação, ela não toma, e aí isso começa a virar um problema. Então aí gera os desconfortos e as outras emoções ali. Eu vou ficar com raiva, porque eu não queria estar em casa, eu queria estar trabalhando, eu queria estar isso, eu queria estar aquilo. Todo mundo queria, gente. Não tem uma pessoa que queria estar em casa. Todo mundo queria ter a vida normal, todo mundo quer a vida de volta. Então esse desconforto de eu não estar podendo fazer aquilo que eu tenho costume, que eu gosto de fazer, é natural que a gente se sinta desconfortável diante disso. Então, o que eu costumo falar? Falar, olha, se a gente usar cada uma dessas emoções de uma forma produtiva e positiva, e pode ser usado, a gente não precisa ter somente alegria. Eu acho que o que está errado hoje é que as pessoas entendem que a alegria que é a emoção que elas deviam sentir, ou seja, existe uma ideia até de devia. Não tinha nada de devia, não tem regra.
Renata, Nós sentimos as emoções que são necessárias, né? só para até colocar aqui, a gente está vendo o pessoal comentando, igual o Breno Mendes falou que as pessoas às vezes acabam entrando em pânico. A Érica Sim, Vilalas falou do transtorno das incertezas. Então, acho que o pessoal está acompanhando bem aí e colocando também os seus comentários, né? Só para. Desculpa te exatamente. interromper. A questão até que é interessante, isso que eu faço a diferenciação entre o medo e o pânico. O pânico é um medo excessivo, é quando a pessoa entra nessa coisa, nessa preocupação, ou seja, nesse loop mental, e ela não dá conta de sair dele. Então é quando ela começa a comprar excessivamente no supermercado, aí ela vai lá e compra tudo, que ela acha que vai faltar, ela acha que uma catástrofe vai acontecer. Não! Nós temos que ter cautela, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma. Vai tudo dar certo, isso é o momento que a gente está passando. Então, o que, que acontece? Nesse momento, o que, que ajuda? Ajuda muito a gente trabalhar com o que eu chamo de pensamentos funcionais. O que, que são pensamentos funcionais? Eu não falei que o pensamento afeta a nossa emoção, que afeta o nosso comportamento. Então, eu tenho que trabalhar com pensamentos funcionais. O que seria um pensamento funcional? Seria um pensamento otimista, mas um pensamento realista. Não é um pensamento otimista, amanhã isso vai acabar e tal. Não, gente, peraí. Olha só, isso não tem como permanecer eternamente. Primeiro, isso é um fato, gente. Isso não vai acontecer eternamente. Isso é um momento. E nós sabemos que isso é um momento. Então, nós temos que ter. Bem, isso é um momento e é um momento passageiro. Nós não sabemos quanto tempo, mas é passageiro. Vamos criar estratégias para lidar com esse momento passageiro. Então, essas estratégias passam por onde? Elas passam por questões nossas, pessoais, em primeiro lugar. O que eu posso controlar? Eu não posso focar em coisas que eu não tenho controle. Eu tenho que trazer para mim o que eu tenho controle agora sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu tenho que fazer, sobre as tarefas que eu atuo, quais são as coisas que eu tenho controle. Então, se eu crio pensamentos que vão me ajudar, crio estratégias para poder agir, coisas que eu posso fazer no meu dia a dia, no meu cotidiano aqui agora. Né, eu tenho feito isso muito com os meus pacientes, eu tenho trabalhado com eles muito, principalmente os profissionais liberais que estão mais parados e que não podem, muitas vezes não podem trabalhar. Eu ainda estou trabalhando, porque eu ainda posso fazer esse trabalho online, mas muita gente não pode. Então, o que é que eles podem fazer? Tem muita coisa. Eu posso tirar de dentro da gaveta aquele projeto que ficou para algum dia eu fazer. Vamos começar a fazer agora. Vamos começar a fazer aquele projeto que ficou para algum dia. Esse eu vou fazer agora. Vou começar ele, vou estudar, vou fazer um estudo online. Tem várias universidades no mundo inteiro oferecendo cursos gratuitos online. Nós podemos fazer muita coisa. Fora isso, vamos arrumar. É importante ter Sim, as metas, os objetivos, mesmo nesse momento de isolamento domiciliar e social, até para que a gente vá atingindo esses resultados e fique satisfeito vendo que as coisas estão caminhando, né? as pessoas estão falando, dizem que os pensamentos negativos possuem 3 vezes mais força do que os positivos. É verdade isso. Porque a gente tem um sistema de alerta interno. E aí a gente foca, a gente tem uma tendência maior a focar no negativo. Então, se as pessoas agora começarem a escutar muita notícia ruim, elas vão ficar doidas. Não tem jeito, elas vão ficar loucas. Por quê? Porque a gente já tem um foco no negativo, numa tentativa de se autoproteger. Então, como você já tem uma tendência a ficar, de uma certa forma, olhando onde é que está o problema para você tentar se autoproteger, que é um sistema de segurança interno, que a gente tem ele, né, para a gente tentar se precaver e não cair no problema, só que esse sistema de segurança, ele trava e ele dá problema quando ele entra no negativismo, que é o que acontece com as pessoas quando elas entram em depressão. As pessoas, quando entram em depressão, elas entram em depressão porque elas perderam a capacidade de fazer a avaliação completa. Elas pegam somente as evidências que confirmem os pensamentos negativos. Então, elas têm evidências de outras coisas, mas elas não pegam essas evidências, elas deixam passar.
Então, elas fazem uma leitura já, vamos dizer assim, distorcida da realidade, pegando tudo aquilo que vai confirmar aquele viés de pensamento negativo. Então, quando a gente foca numa coisa, eu falo que tudo é muito questão de foco. A gente tem uma tendência a focar em coisas específicas. Então, se eu foco no meu negativo, a minha tendência vai ficar sempre buscando coisas que vão reforçar aquele meu negativismo. Então, o trabalho aqui agora é o seguinte, gente, tem evidências positivas, vamos buscar. Tem um canal super legal, não sei se você viu, que só mostram as notícias positivas da Covid-19. Então, as pessoas podem ir buscar as notícias positivas da Covid-19, ou seja, né, os tratamentos que estão aparecendo, as coisas que estão aparecendo. Por quê? Porque a gente precisa entrar em contato com as informações positivas também. Então, a gente tem que ter, claro que a gente tem que saber o problema, a gente tem que saber a dimensão do problema para a gente se precaver, mas a gente não pode ficar excessivo. Então, a gente tem que trabalhar também com os recursos. E para trabalhar com os recursos, né, eu falo que a ansiedade ela tem relação com o seguinte: é uma fórmula, tem uma fórmula da ansiedade, olha que interessante. A fórmula da ansiedade é o seguinte: probabilidade de risco vezes a ameaça percebida, quer dizer, a probabilidade de risco que eu vejo, que eu tenho, vezes a forma como não é ameaça, a forma como eu internalizo essa ameaça, ou seja, a forma como eu percebo essa ameaça, sobre recursos mais resgate. Resgate é o que vem de fora. Então, se a pessoa ela não vê o recurso e ela não vê o resgate, ela vai ficar em pânico, porque ela só está vendo a ameaça. E ela só está vendo a ameaça e a probabilidade de risco. Então, ela só está sentindo a ameaça e a probabilidade de risco. E ela não está percebendo o recurso e o resgate que ela tem. Então, quando ela começa a perceber o recurso dela e o resgate dela, ela diminui a ameaça. Entendeu? Então ela vai ficar mais tranquila. Então, o que ajuda a gente a vencer essa dificuldade agora é a gente focar nos recursos nossos internos e buscar lá fora os recursos, aquele resgate externo do que pode trazer de coisa boa para a gente diante disso, dessa situação. É necessário analisar o cenário como um todo, né? No momento que às vezes as pessoas focam só na questão crítica da ameaça, fica mais difícil de ter justamente esse pensamento um pouco mais positivo, né? Eu vi aqui outros Sim. comentários, estou citando, por exemplo, o Kenner, que falou que está fazendo muitos cursos online, que ajuda muito, aumenta a autoestima. Então, isso é muito legal, aumenta o conhecimento. Você falou sobre a questão positiva, alguns pontos positivos que a gente tem que pensar também dessa pandemia e dessa crise. Essa semana eu até publiquei no portal BHZ, que eu sou colunista lá, sobre uma oportunidade que a gente. É um pouco estranho às vezes até falar isso, mas em toda crise existe uma oportunidade, né? Então a gente está passando por uma pandemia de saúde, uma crise econômica grave, principalmente para as pessoas, né, autônomas e profissionais liberais. Na verdade, é uma crise que está para todos, né? E qual é a oportunidade dessa crise? Hoje eu vejo justamente a questão da tecnologia, igual essa live que a gente está fazendo hoje, já mostra que a gente está buscando alternativas para, mesmo sem poder se encontrar fisicamente, usar a tecnologia para poder gerar resultado. E isso eu acho que vai ser um ganho de produtividade gigantesco. Eu falo pelo exemplo do que a gente tem na Assembleia. A Assembleia foi a primeira, a de Minas Gerais, foi a primeira das assembleias estaduais no país a implantar a votação remota no plenário. E, gente, é um negócio assim sensacional, porque a gente está tendo votação em plenário, todos os dias de votação em plenário, que não era algo muito comum. Né? E com um quórum assim, excelente. A gente tem as votações com 74, 75 deputados presentes, o que votando, declarando o voto, colocando suas questões. Então, assim, coisas que às vezes presencialmente não acontecia. Então, eu acho que eu estou falando aqui em termos do ambiente político, legislativo, que a gente já ganhou mais produtividade, apesar de estar fazendo o trabalho de casa, mas graças à tecnologia, e eu acho que isso vai para a economia como um todo. Então, assim, vai ser um período difícil agora, mas a gente vai ter
até por força da necessidade, acabar usando ferramentas aí que vão permitir a gente ser muito mais produtivo daqui para frente, né? Então, um E eu ponto. concordo com você. Eu acho que todo problema, todo problema, ele gera uma oportunidade. Uma vez eu vi o dono daquela Multilaser numa palestra, eu fiquei encantada com ele, porque ele fala que quando vem um problema, ele fica coçando a mão dele, vem coçando, porque ele fala assim, ele fica louco, porque ele sabe que depois daquele problema, a empresa dele vai crescer. Então, porque ele sempre descobre uma estratégia melhor que faz a empresa crescer. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que entender que a superação, você vê assim, quantas pessoas aí têm uma capacidade de superação, às vezes a pessoa não tem a perna, não tem o braço, e aquilo ali não para ela está fazendo, ela vai andando, ela deixa a vida dela aí. Quantos relatos a gente às vezes vê de pessoas que tiveram um acidente ou tiveram uma coisa, elas falam, minha vida hoje tem mais significado do que antes do acidente. Então, assim, às vezes não estamos dizendo que as coisas ruins precisam acontecer para a gente dar significado, mas eu estou dizendo que é possível dar significado a coisas ruins, dar sentido a coisas ruins e fazer com que as coisas ruins se transformem em coisas positivas e produtivas no futuro. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que a gente tem de, às vezes, pensar em coisas que a gente nunca pensou e falar, peraí, quais são os problemas que nós estamos vivendo agora por conta dessa crise? Que coisa, de repente alguém pode ter uma ideia de um novo negócio, pode ter uma ideia de uma coisa nova que ela nunca tinha pensado antes da crise, mas depois disso ele falou, olha, tem uma coisa que eu acho que eu posso desenvolver e ajudar pessoas, né? Logo no início da crise, eu reuni meu pessoal, e aí foi naquela primeira semana mesmo, no dia 16 eu já entrei em contato com a minha turma, no dia 17 nós já estávamos trabalhando junto com as crianças, nós entramos junto com as crianças no trabalho online, junto, a equipe inteira, todo mundo remoto. Na quarta-feira já estava todo mundo online. Né? Eu reuni as pessoas, eu falei, gente, nós somos da saúde. E nós somos da saúde, nós não podemos colocar nossos pacientes em risco. Então, nós não podemos colocar as pessoas em risco, nós temos que ter cuidado com os nossos pacientes. Então, nós vamos fazer esse atendimento. Pedi desculpa aos pacientes, falei, olha, nós vamos fazer todo o atendimento online a partir de agora. Alguns não quiseram, eu compreendi e falei, olha, tudo bem, geralmente eram aqueles que já estavam em final de processo mesmo, já estavam terminando o trabalho. Falaram, não tem problema. Mas o que eu coloquei para eles foi exatamente isso, falando, olha, eu acho que é importante vocês entenderem que isso é um cuidado com vocês. Isso é um carinho com vocês. Né? Então, e muita gente entendeu. Então, assim, por quê? Porque as pessoas perceberam que quanto menos a gente andar agora, quanto mais a gente se precaver, melhor vai ser para todos nós. É claro que nós não vamos poder ficar eternamente em casa, mas nós vamos ter que criar formas de ir voltando às coisas de uma forma tranquila, com responsabilidade. Eu acho que responsabilidade é tudo, Laura, porque assim, eu sair de máscara, eu voltar de máscara, eu limpar meu sapato, eu tomar meu banho, essa responsabilidade nós temos que ter. Não adianta a gente falar, olha, eu fui ali no supermercado, voltou com a chance de estar contaminado. Então, você tem que ter responsabilidade. Então, isso nós vamos ter que trabalhar com isso. E podemos criar novas formas de lidar com tudo isso. Sabe o que eu acho interessante? Assim, eu tenho citado muito um autor nas minhas lives, para quem acompanha a Cognitiva lá, né, que é o meu Instagram, Cognitiva CT, que é o meu Instagram, para quem me acompanha, já está vendo isso. Eu tenho falado muito sobre isso. Tenho falado sobre Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, que passou pelo campo de concentração e ficou 3 anos em campo de concentração. E ele escreveu um dos livros mais bonitos que eu já li até hoje, que se chama Em Busca de Sentido. E ele mostra como era possível que as pessoas lá dentro do campo de concentração tinham aquelas que estavam desesperançadas, mas tinham aquelas que estavam esperançadas. Então, vamos imaginar, o campo de concentração é uma situação de confinamento 100 vezes pior a que nós estamos passando hoje. 100 vezes pior. Porque eles
não tinha, tudo pior. Não tinha, né, trabalhos forçados, sem comida, no frio, trabalhando no frio, com trabalhos forçados na neve. É algo assim inimaginável, né, com fome e tudo mais. Então, assim, e ele escreveu um livro dizendo sobre o significado, o sentido de vida dessas pessoas dentro de um campo de concentração. Então, ou seja, né, ele fala sobre, né, três coisas importantes e relevantes, que é alguém para amar, uma obra a qual se dedicar e o exercício da espiritualidade. Quem sabe esse não é um momento da gente se voltar para Deus? Quem sabe esse não é um momento de eu voltar para mim, de eu voltar para os meus valores, para as coisas internas, eu redescobrir os meus valores, eu ver o que é importante para mim. Porque na hora que a gente vê o que a gente perdeu lá fora, é que a gente sabe o que a gente dá valor aqui dentro. Então a gente descobre os valores na hora que a gente perde. Então, muitas coisas, nós vamos descobrir muitas coisas nessa crise. E essas descobertas, elas podem ser uma fonte de recurso e de resgate para a gente enorme. E uma nova possibilidade de vida futura sem igual. Eu acho que talvez eu tenho visto muitas mensagens no sentido de a gente estar podendo se reconectar. Eu acho que a gente está conectando virtualmente, mas a gente está podendo ver também o quanto é importante essa conexão real. Então, a gente está dando valor à conexão, que às vezes a gente não dava no dia a dia. E agora a gente está podendo dar valor a isso, falando agora que a gente perdeu, a gente está... Ai, meu Deus, mas eu queria ver meu pai, eu queria ver minha mãe, eu queria ver meu filho, eu queria ver minha filha. E nós estamos dando valor a essas coisas. Agora, às vezes, que a gente não estava tendo tempo na correria de dar valor, entendeu? E a outra oportunidade que eu vejo nisso é justamente essa reconexão que você fala com as pessoas, os familiares, as pessoas da família mais próxima, né? Quem está em casa com a gente. Então, eu digo isso até por experiência própria, né? Como deputada, eu fico muito tempo fora de casa, toda atividade parlamentar, diversos eventos, e poder estar mais tempo com meus filhos, com meu marido, eu acho que isso é uma oportunidade também que a gente pode ver nesse caso, e tentar aproveitar isso ao máximo, né? Acho que é um ponto importante também. Eu queria aproveitar, Renata, você já até começou a falar um pouco da questão do trabalho remoto, né, que você vem fazendo com seus pacientes, mas a Deise Parreiras, ela até perguntou aqui, como trabalhar com depressão sem poder procurar psiquiatra nesse momento? Que é uma questão, assim, prática importante, né? Ela pode procurar psiquiatra, ela pode procurar psicólogo, tem psiquiatras e psicólogos. O Conselho de Medicina já está permitindo, o de Psicologia já permitiu. O de Psicologia já deixou a gente fazer o atendimento remoto dos nossos pacientes. Eu, por exemplo, já tinha o cadastro no EPC, porque eu atendo pessoas fora do Brasil, em outros estados e tudo mais, então eu já fazia esse atendimento online. Mas aí agora o Conselho Federal, inclusive, autorizou mesmo quem não tinha o cadastro a procurar. Então, é possível procurar sim. Não está tão complicado assim, não. A gente tem alguns canais ali, você tem que procurar, às vezes, o seu plano de saúde, ou às vezes o psiquiatra que atende a sua família, ou alguém procurar se informar, mas é possível sim fazer esse atendimento. Tem sido feito, entendeu? Não é uma coisa que está impossível, não. Então, nós estamos... Isso dá para atender? Dá. O psicólogo é mais fácil, porque o psiquiatra precisa da receita, e a receita não dá para você dar online, a receita. Mas mesmo assim, já estão criando, já tem algumas plataformas aí, já criando formas de receituário. Eu não sei se isso está tudo aprovado já, mas eu acho que vai ser, e acho que vai ser um ganho enorme para todos nós, tudo isso. Então, acho que a gente precisa procurar saber melhor. Eu não sei se essas plataformas já estão todas funcionando, essas de receituário e tudo mais, eu não sei ainda. Mas já estava sendo discutido isso, inclusive, do receituário dos psiquiatras. Mas é possível fazer e isso não compromete o tratamento. O tratamento psicoterápico, ele dá para ser feito online normalmente.
Principalmente aqueles profissionais que trabalham, por exemplo, no meu caso, como TCC, que é um trabalho bem objetivo, bem prático, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é recomendada nos casos de depressão, de ansiedade, porque a gente tem uma validação, inclusive, do processo, né? O processo tem validação científica, e ele tem é um processo mais rápido, mais objetivo, e dá para a gente fazer. Os pacientes, eles falam muito, olha, eu estou muito impressionado. Há muitos que começaram comigo agora, por exemplo, que teve muita gente que veio para o consultório nesse meio do caminho, alguns saíram e outros apareceram. Né? Então, teve uns que não quiseram e outros que apareceram nisso porque eles entraram em crise. Falaram, não é prático, é objetivo, dá para fazer. Eu falei, dá. A gente tem que criar os recursos, né? Uma pessoa que perguntou como é que a gente vai criar recurso de pensamento, né? Você tem que criar em primeiro lugar, a gente tem que começar a ver as evidências contrárias ao pensamento negativo. Isso é uma forma de criar recurso. Espera aí, deixa eu ver. Tudo que eu tenho de evidência, só tenho evidência que confirma meu pensamento, ou eu tenho evidência contrária? Geralmente eu tenho evidência contrária. Só que a gente não dá atenção, às vezes, para as evidências contrárias. Então, a gente tem que ver. Tem evidências contrárias? Tem, mas não damos a atenção devida. Precisamos ver. Como que eu ia falar com um amigo meu, por exemplo, que me falasse aquilo que eu estou pensando? Será que eu ia falar com ele que ele está certo naquele pensamento? Ou será que eu ia falar com ele que aquilo não está certo? Provavelmente eu ia falar outra coisa. Então, por que é que eu sou tão autocrítico comigo? E por que é que eu sou tão malzinho comigo? Eu posso ser melhor comigo, como eu sou melhor com as outras pessoas também. Então, isso é uma estratégia de criar pensamentos funcionais. Os pensamentos funcionais, eles não são otimistas poliana, olha, tudo de lindo, maravilhoso. Não, ele é otimista realista, ele é baseado em fatos, ele é baseado em evidências reais. A gente pode buscar notícias negativas, mas você pode buscar notícias positivas também. As notícias positivas, elas dão menos ibope. A imprensa, ela não gosta de notícia positiva porque ela não dá o mesmo ibope do sensacionalismo. Agora, você pode buscar canais que te deem notícias positivas, porque nós nutrimos a nossa mente com aquilo que nos interessa mais. Sabe uma coisa que eu gosto? Eu gosto muito daquela fábula do lobo bom e do lobo mau. Sabe, que o lobo bom é aquele que todos nós, o velho índio falou pro netinho dele, que todos nós temos um lobo bom e um lobo mau dentro da gente. Aí, que ganha a luta, aquele que a gente alimenta mais. Aí, o que é o lobo bom e o lobo mau? São os nossos pensamentos e as nossas emoções. E os nossos comportamentos. Pensamentos, emoções e comportamentos que nós temos. Nós vamos alimentar o nosso lobo bom quando a gente dá para ele todo o alimento para produzir coisas boas para nós. Agora a gente vai alimentar o lobo mau toda vez que a gente der um alimento que vai deixar a gente para baixo, vai jogar a gente para o buraco, aí a gente vai alimentar o lobo mau nosso. Quer dizer, isso é uma escolha, não é uma escolha o pensamento automático. Mas o que eu faço com aquele pensamento? Não é uma escolha a emoção que eu estou sentindo, porque eu vou sentir medo, vou sentir raiva, vou sentir ansiedade, mas é uma escolha o que eu faço com essa emoção. Eu brinco que eu sou uma pessoa muito raivosa, quem me conhece sabe. Né? Eu sou líder comunitário, o povo lá na Câmara me via direto, né? E eu ia lá e eu impunha minhas ideias, eu sou muito assim, positiva, não, tá errado, isso não pode ser assim. Mas ao mesmo tempo é interessante que o que me move na minha raiva é uma forma positiva de usar a minha raiva. Eu uso a raiva no sentido do seguinte, eu penso assim, se eu não for, ninguém mais vai, então eu tenho que ir para resolver. E com isso gera resultado para um monte de gente, né? Beneficia muitas pessoas. Gera. Né? Não, ninguém vai resolver isso, então me dá que eu resolvo. Tipo isso. A minha raiva é muito nesse ponto, assim. Me dá aí que eu resolvo isso. Me dá isso aí que eu resolvo isso agora. A raiva, ela pode ser uma emoção positiva. Eu sou daquela que eu uso a minha raiva no sentido assim, fulano fez alguma coisa para mim, eu fiquei com raiva do fulano, falei, deixa ele comigo. Um dia ele vai precisar de mim, eu vou ser capaz de ajudar ele, de amar ele, mesmo ele tendo feito isso comigo. E ele vai ficar tão sem graça comigo, a minha raiva é usada dessa forma. Então, você pode usar a raiva de uma forma positiva, depende do jeito que você usa. Eu posso usar isso de uma forma produtiva. Então, a ansiedade, o medo, a tristeza, pode ser... A tristeza, ela me aquieta.
Aí eu choro, jogo aquilo ali, alivio. É ótimo. Porque o choro faz a gente aliviar, faz a gente pensar, faz a gente refletir. E aí a gente às vezes tem ideias ali naquele momento da tristeza, e aí a gente põe aquela ideia em ação, e as coisas podem mudar para a gente. Então nós temos que entender que assim, a emoção e o pensamento automático, mesmo que eles sejam negativos, mesmo que eles tragam uma sensação ruim, ela pode ainda assim, por uma decisão nossa, ser modificada para um comportamento assertivo. Esse comportamento depende de nós. O comportamento depende de mim. Então, eu posso usar um comportamento assertivo. O que eu posso fazer? Eu agora, por exemplo, eu estou fazendo a atividade física toda na televisão, estou descobrindo um monte de programa legal, estou adorando. Né? Eu faço atividade, estou adorando esse negócio de fazer atividade física na televisão. Nunca achei que eu ia dizer isso. Nunca achei que eu ia dizer que eu estou gostando de fazer atividade física na televisão. Nunca imaginei descobrir uma coisa. Eu achava ridículo quando eu vi o povo naqueles filmes fazendo atividade física na frente da televisão. Eu falei, ah, não, gente, vai para academia. Né? Agora que eu não posso, eu estou achando ótimo. Então, assim, a gente pode redescobrir. Não é a melhor forma, mas é uma forma legal. Eu não achava que podia ser legal. Então, é isso que eu estou colocando, assim, do como que a gente vai criando formas de fazer as coisas. Eu acho que a gente precisa valorizar a vida, valorizar o amor, valorizar as pessoas, valorizar um propósito. A gente precisa criar propósitos, criar sentido, criar significado, ter uma atitude com responsabilidade, né? Focar naquelas coisas que dependem de mim, nas minhas responsabilidades, nas minhas habilidades, nas coisas que eu posso fazer, no que de bom, o que eu posso dar para o mundo aqui agora. Foi isso que eu fiz. Eu falei, gente, nós vamos ter muito mais trabalho, falei com a minha equipe, mas nós precisamos ajudar as pessoas. As pessoas vão ficar desestruturadas, vai ter muito estresse pós-traumático, pós-crise, vai ter muita gente com toque, vai ter muita gente com depressão, vai ter muito, e já está tendo muito. Nós já estamos, amigas minhas já estão me ligando, aconteceu isso, o que você acha disso? Eu falei, gente, isso é toque. As pessoas estão surtando. A crise do Covid vai fazer muita gente que às vezes não estava disfuncional ficar. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele vai aumentar. Vai. Porque às vezes a pessoa já tinha aquela tendência, já tinha aquela propensão, já tinha aquela questão genética já apropriada, já pronta para aquilo ali. O problema veio, ativou. Falei, nós vamos ter que fazer diferença agora. Nós estamos fazendo lives quase que diárias. Nós estamos fazendo lives 4 vezes por semana para ajudar as pessoas a dar recursos. Uma boa dica para quem está gostando da conversa hoje, está gostando do papo, começar a seguir a Cognitiva, né? E acompanhar aí as lives da Renata, que são muito boas. E é isso que nós estamos fazendo. Ontem eu falei de procrastinação, amanhã o Alan vai falar sobre decisão e escolha. No sábado a Elaine vai falar sobre as emoções e como podemos utilizar as emoções a nosso favor. Ou seja, o que é que a gente está fazendo? A gente está dando para as pessoas. Eu falei, nós temos que fazer a nossa parte de alguma forma. Porque nós temos que contribuir com a sociedade. Porque se eu não der isso para a sociedade aqui agora, eu vou dar aquilo que eu tenho. O que eu tenho é o conhecimento que eu posso dar para poder fazer com que as pessoas consigam administrar e ter hábitos mais saudáveis e consigam, com isso, atingir os objetivos delas. Não da forma que elas estavam pensando, mas de outra forma. Eu falo que a gente tem que sair do desejo e ir para aquilo que a gente pode. Não que a gente não possa desejar. A gente pode ter o desejo, mas a gente tem que tirar o foco do desejo, daquilo que a gente não pode nesse momento concretizar, porque tem muitas coisas que nós vamos poder concretizar. Vamos pôr o foco na nossa meta e objetivo daquilo que a gente pode concretizar. Vamos focar no que dá. Não vamos focar no que não dá, não. O que não dá já não deu. O que dá para fazer? Então, às vezes não é a melhor forma, não é a melhor forma, mas é o que dá. Então, vamos fazer do jeito que dá. Não dá para ir para academia, não, mas dá para fazer em casa, então vamos fazer com o que dá. Não dá para eu fazer a minha aula de pintura no ateliê, não, mas dá para eu fazer em casa, dá para eu treinar em casa, dá, então vamos fazer. Eu tenho estimulado muitas pessoas a descobrir hobbies, tem um monte de gente a descobrindo cozinhar.
porque tem muita gente que não cozinhava, porque tinha quem fazia para elas. E agora estão descobrindo. Então, e muita gente está me dando retorno. Você sabe que eu estou gostando? Eu estou achando até legal isso, né? Eu estou ensinando os meninos eu tenho recebido retorno de famílias falando, eu tenho ensinado os meninos a fazer cama, a cuidar da casa, a arrumar as coisas. Os meninos agora estão tendo mais responsabilidade, porque eles estão precisando ajudar nas tarefas domésticas. Então, olha só, nós estamos podendo descobrir um monte de coisa interessante com isso. E isso pode ser legal. Eu posso descobrir um crochê, eu posso descobrir que eu gosto de plantar. Dá para plantar, até plantar dá para fazer. Gente, eu estou plantando até não poder mais. Eu tenho casa, né? Quem mora em casa tem mais facilidade. Eu tenho minha horta, eu vou lá para a horta final de semana e fico lá. O que eu plantei esses dias, minha horta tá linda. Então, porque eu estou podendo dar mais atenção a ela, coisa que eu não podia fazer tanto. Atualmente eu estou podendo, cheio de tomatinho. Todo dia eu vou lá colher meus tomatinhos. Então, isso eu acho que é o gostoso, assim, daquilo que a gente pode fazer, trabalhar no que eu posso. Né? Não é falar que essa situação está maravilhosa, não, não está. É real, não está. Mas não é porque não está que eu não posso fazer alguma coisa em cima disso e não posso transformar isso de uma forma legal para mim. Né? Então, eu tenho que equilibrar as áreas da vida. Ó, vou deixar algumas dicas para o pessoal. Atividade física, não deixar de fazer. Urgente, todo mundo tem que fazer, gente. Arranjar um hobby. Arranja, cria, inventa. Né? Vamos procurar alguma coisa. O que você gostava de fazer quando era criança? Vai lá, pensa, volta lá atrás. Vamos pensar, e os álbuns que você não arrumava? Vão arrumar os álbuns, vão arrumar, vão escrever um livro. Tem um monte de gente aí que tem livro na gaveta. Vão escrever o livro que quer escrever. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? Coisas virtuais. Eu tenho uma amiga outro dia que falou comigo, eu criei um grupo para discutir filme virtualmente. Olha que legal. A outra já criou o grupo do livro. Então, todo mundo lê o mesmo livro, depois eles encontram uma vez por semana para discutir o livro. Está tendo grupos de profissionais, os profissionais estão discutindo mais, os psicólogos estão discutindo, meus grupos de psicólogos estão discutindo mais, porque a gente está precisando mais, as pessoas estão pedindo. Então, a gente está precisando atuar mais. Os médicos provavelmente estão lá mais. E eles precisam de ajuda. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de área de saúde, eles estão precisando de ajuda. Porque eles estão em pânico. E é natural que eles estejam em pânico, porque eles estão com medo do sistema colapsar. Então, assim, claro que nós estamos fazendo tudo isso para o sistema não colapsar, que é o que a gente quer. Né? Então, assim, vamos investir em projetos, vamos comunicar as pessoas, vamos comunicar com as pessoas virtualmente, vamos falar com os nossos amigos, eu falei que vários grupinhos meus que estavam meio mortos apareceram. Agora, não sei se isso aconteceu, tinha uns grupinhos que estavam mortos. Aí outro dia o povo começou, gente, olha o que eu achei nos meus guardados. Aí o outro, olha o que eu achei, tá todo mundo mexendo nos guardados, né? Então, é uma chance que a gente tem de falar do passado. Outro dia um falou, olha só o que eu achei. Olha essa boca aqui. Era uma coisa que eu tinha escrito e eu usava batom vermelho na minha época de adolescência, gente. Tava minha boca vermelha no papel, entendeu? Era um amigo meu que eu amo. Ele falando, olha aqui o que eu achei. A boca era um bilhetinho com a boca vermelha lá. Eu falei, gente, né? Isso é muito gostoso, porque a gente se conecta com as pessoas de um outro jeito, né? Então, assim, a gente pode estar criando outros tipos de laços, outros tipos, relembrando, rememorando. Um dos grupos que eu participo outro dia, uma amiga falou, ai, gente, eu tô péssima hoje. Aí todo mundo foi lá. Deu suporte. Você precisa ver as mensagens, que lindas. Gente, isso é lindo. Isso é lindo, a gente pode se conectar, né? Eu acho isso lindo. Falo, gente, por que não? Né? Tá na hora. No ambiente virtual, a gente tem o espaço para empatia, para estar próximo das pessoas que a gente gosta, né? Então tem que tentar tirar o maior proveito. E isso é muito bom. Isso é muito bom, assim, valorizar as pequenas coisas, valorizar as coisas simples do dia a dia. Gente,
poder caminhar, eu poder sorrir, eu poder estar com a minha família, eu poder fazer coisas novas que eu nunca fiz. É muito incômodo a gente começar a criar nova rotina, mas é possível criar uma rotina nova. Sabe uma coisa que eu fiz? Eu vou falar isso aqui pro seu pessoal aqui também. Eu criei um grupo de WhatsApp com umas dicas da minha agenda, do Cog Planner, que é a agenda que eu criei. É um grupo gratuito, quem quiser pode entrar nesse grupo e a gente vai postando dicas, são vídeos que eu estou fazendo, e estou partilhando isso com as pessoas. Estou partilhando o material da agenda e estou partilhando com as pessoas também o como usar. E muita gente já está me dando feedback nesse grupinho. Olha, achei super legal isso, achei legal dividir em pendências e metas, pendência diferente de meta. E aí eu vou explicando um pouco o que são como que a gente faz essas diferenciações. Então, assim, isso é mais um recurso que eu tenho oferecido, né, para as pessoas para poder ajudar quem quiser, né? E né, quem quiser usar, ela pode usar isso aí. Né? Não, Vocês isso eu achei têm muito. alguém que tem algum... Eu acho muito Hã? legal a Cog Planner, né, Renata? Acho que nesse momento aí ajuda bastante as pessoas a se organizarem e a gente mostra que a gestão e ferramentas de gestão funcionam, inclusive, na nossa vida pessoal, né? Então, é, Claro! é muito E, bacana, eu, muito legal. Eu e isso é incentivo o pessoal a importante. participar do grupo. É. Depois, se alguém quiser, quem está nos assistindo quiser, pode entrar, pode mandar uma mensagem lá para a clínica, para o celular da clínica. Eu vou só deixar o telefone, é 31 98331 1094. É 98331 1094, 031, que é o código de área. Que elas têm que salvar no celular delas, porque algumas vezes a gente manda coisas em lista de transmissão. Então, elas só recebem a lista de transmissão se ela tiver salvo. Mas, assim, a gente vai estar fazendo isso porque é uma forma que a gente tem de ajudar as pessoas a organizarem a rotina, criar uma rotina nova, porque vamos precisar. Porque mesmo que a gente saia desse isolamento social, assim, de não precisar ficar tanto em casa como nós estamos em breve, não vai ser em breve que nós vamos poder ter a volta total. É, Então eu a gente sabe que vai ser um caminho. sim. E a gente vai ter que ter cuidado. O abraçar e o beijar não vai ser tão cedo que a gente vai poder fazer isso de novo. Vai ter Né? todo um processo de retorno à situação regular, né? À normalidade, digamos assim. Só aproveitar para Vai ser. mencionar aqui também, Renata, ó, a Márcia Maria está acompanhando a gente lá de Diamantina. O Ai, Rodolfo que bom, Melo hein, também. Márcia, querida? Márcia, fofa. Tá Rodolfo bom, Melo, que bom. Rodolfo Melo também Hã? falou que passou a fazer cursos. A Débora Alves Muito coloca bom. que transformar os hábitos é importantíssimo. A Fena Cristina, não sei, esse é o nome aqui que está no Instagram, tá te parabenizando pelo trabalho, falando que você sempre ajuda e dando boas dicas aí, boas reflexões. A Milena também mencionou aqui sobre as lives, né, que vocês fazem no Instagram da Cognitiva, que é às 20 horas normalmente. A gente tem algumas perguntas aqui do pessoal. Eu vou aproveitar para Vamos passar. lá. Bom, vamos lá. Quais são as perguntas? Tô tentando ver aqui, mas não estou vendo tudo, não. Ó, o Breno Mendes só fez um comentário aqui. Falou que a esposa dele pegou um tutorial para dobrar melhor as roupas no guarda-roupa e nos armários e ganhou 2 gavetas vazias e uma parte do guarda-roupa. Olha só, né? A gente vai descobrindo que a gente pode, olha, fazer o bem, que ela vai doar. Ela está fazendo bem, então ela vai tá dando significado a esse gesto dela, ela vai doar e ainda conseguiu liberar espaço. Olha, bacana, né? Pois é. Vamos pegar aqui mais perguntas do pessoal. Só um minutinho que eu estou acompanhando aqui. Eu vi aqui também uma pergunta falando sobre a questão
do horário integral para as mulheres e que as mulheres agora trabalhando tem a questão dos afazeres de casa, mais o trabalho normal, muitas vezes em home office, os filhos não estarem na escola. Como lidar com essa pressão? Eu estava tentando recuperar aqui o nome de quem fez a pergunta, mas é bom que a gente já vai conversando com você aí para dar umas dicas nesse sentido. O que que acontece, né? Tá todo mundo sobrecarregado, de uma certa forma, porque aumentaram os números de funções que a maioria exerce. Então, grande parte de nós está fazendo horário triplicado. Mas, assim, o que que é interessante? Eu falo o seguinte, a gente tem que entender que nós não somos Mulher Maravilha, não, gente. E nós não estamos aqui para fazer nada perfeito, não. Então é o seguinte, vamos fazer do jeito que dá. Hoje uma paciente falou uma coisa que eu amei. Ela falou assim, tô pondo roupa nos meninos, só roupa que só precisa lavar e não precisa passar. E também nós estamos dentro de casa, nós não estamos saindo, eu não estou passando. É isso. Entendeu? Então tem algumas coisas que a gente pode começar a fazer. Confesso Pode que eu dividir. faço isso também. Não vou passar roupa, não vou passar. Não vou fazer um almoço lindo, maravilhoso. Vou fazer um almoço maravilhoso no final de semana, mas no durante a semana, vou fazer o almoço mais rápido. Faz o arroz uma vez na semana, deixa o arroz já pré-cozido e só chega e esquenta lá na hora. A gente precisa ter praticidade. Então, o que eu acho que a gente precisa começar a fazer é o seguinte: não se cobrar de fazer uma coisa sensacional. Eu não tenho que. Tem tanta gente que só limpa a casa uma vez por semana ou duas vezes por semana. Vamos manter a casa limpa e arrumada e vamos limpar uma vez só. Não precisa ser todo dia, não. Claro que a gente, quando chegar da rua, você tem que ter os cuidados de limpeza. Para quando você chegar da rua, deixar o sapato lá fora, passar uma coisa no sapato para poder limpar e outras coisas nesse sentido. Mas vamos ser mais práticos. Não vamos fazer as coisas. Eu sei que a gente gosta de fazer as coisas com cuidado, com carinho, com dedicação e que a gente gosta de fazer desse jeito, mas não dá. Então, assim, eu brinco que a gente pode ser feliz sem ser perfeita. Não precisa ser perfeita aqui agora, não. Ninguém está te cobrando isso. E o mundo não tá. E eu acho que isso é até um exercício legal. Porque muita gente vai ter que aprender a não ser perfeita agora. A gente viu porque até não vai dar para ser. Aqui, ó, o comentário da Ju Padilha, que ela fala limpar a casa, ser professora da filha e trabalhar fora realmente é puxado. Então, penso que tem que fazer, mas sem perfeição. Então, é bem na linha aí do que você está colocando. É isso, eu tenho que fazer as coisas, mas eu acho que muitos dos perfeccionistas vão curar aí. Eu acho que aí, tá vendo? Mais um sentido que eu criei para a turminha perfeccionista. Que eu falo que a turma perfeccionista sofre muito com a cobrança. Mas agora não vai ter como cobrar, porque não tem jeito de fazer. Então, eles vão aprender a desenvolver outros hábitos e outras coisas, outras formas de fazer. E isso pode ser positivo para você. Tá vendo que tudo tem um jeito, uma forma positiva de ver? Sabe uma coisa legal que eu adoro, a agenda tem? A gratidão, é o exercício da gratidão. Eu terminar meu dia falando as coisas que eu quero agradecer no meu dia. É muito bacana, porque sabe o que as pessoas, meus pacientes, geralmente, eles trazem para mim, a gratidão tem relação com aquelas coisas que são dons e habilidades que às vezes eles nem percebiam. A gratidão, eles começam a agradecer um êxito que eles tiveram numa coisa e eles nem percebiam que aquilo ali era uma coisa que eles tinham êxito. Então, eles começam, quando a pessoa começa a agradecer, ela começa a descobrir, às vezes, habilidades, começam a descobrir valores, então, eu vou agradecer que minha família está comigo. Aí ele começa a descobrir, nossa, para mim, a minha família é um valor. É um valor estar dentro de casa. E começa a alimentar o lobo bom, né? Exatamente. Então eu falo assim, vamos começar a alimentar o nosso lobo bom através da gratidão. A gratidão, ela traz para a gente um senso de merecimento incrível. E isso é bacana porque quando a gente tem, eu falo assim, a gente tem a ideia de merecimento, a gente muda. Tem uma palestra na internet, para quem quiser ver, que é muito bacana, que é da Brené Brown. Você já assistiu? Chama O Poder da Vulnerabilidade? Não. É bárbara.
É Ah, vou Bárbara. procurar. E ela tem um livro bárbaro também, assim, que eu adoro, e que fica aí a dica para quem quiser ver essa palestra dela. Chama O Poder da Vulnerabilidade, e ela tem também no Netflix, uma palestra dela no Netflix também, que agora eu não vou lembrar o nome da palestra, mas é só pôr Brené Brown, vocês já vão achar lá. Ela é muito bacana, porque e pronto, e a vida está aí. É essa coragem de enfrentar o mundo, coragem de enfrentar as dificuldades, coragem de enfrentar a vergonha e passar por cima da vergonha, né? Eu tive que passar por cima da minha vergonha para fazer minhas lives. A gente tem que passar por cima de um monte de série de coisas, enfrentar as nossas vulnerabilidades. E isso traz significado, é muito bom para gente. Fica aí a diquinha para quem quiser ver. É uma live, é uma palestra muito boa do TED. Tá certo. Ó, aproveitar, nós já estamos caminhando para o final, né, da nossa live, mas eu queria ainda colocar duas perguntas que o pessoal já fez aqui, Renata, que eu acho que vai ser interessante ouvir você sobre essas questões. Uma é perguntaram sobre como fazer em relação ao home office para que as crianças, os filhos entendam que os pais estão trabalhando. Vocês devem estar até ouvindo aí a vozinha do Daniel, meu caçula, que home office é assim, né? Eu estou Que aqui delícia! enquanto o pai está cuidando deles para mim, para a gente poder estar conversando hoje. A gente vai dividindo as tarefas. Eu acho que dividir as responsabilidades no casal também ajuda muito, né? Nesse contexto todo que a gente está vivendo e sempre, em qualquer situação. Mas então essa é uma das perguntas, como fazer para as crianças entenderem que a gente está em home office. Acho que foi... Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui quem me perguntou. Vamos lá. Aqui que a gente já acabou recebendo outras, mas só para a gente poder finalizar essas duas, não consegui aqui localizar, gente. Desculpa quem fez a pergunta, mas vamos ter a resposta aí da Renata sobre isso. E a outra pergunta também que eu achei interessante para a gente poder fechar com essas duas respostas é sobre a questão dos idosos. O que fazer com os idosos? Como convencer os idosos da necessidade de ficar em casa nessa situação que a gente está hoje? Então, acho que é bacana Eles ver estão quais levados, recursos né? que a gente tem para poder fazer isso. Alguns aí estão meio levados. Os meus, graças a Deus, estão lá quietinhos, até estão em excesso. Eles estão até assim. A gente não pode nem. Eu falo, chega na varanda, pelo menos, para eu ver. Não, nem na varanda, né? Mas bem. Agora tem uma turma que está levada aí dos idosos, mas a criançada, sabe uma coisa que eu coloco, que eu acho? A criança entende. A gente tem que ter um tempo de qualidade com a criança. E o tempo de qualidade com a criança, ele pode ser meia hora por dia. Mas tem que ser de qualidade, não é falar, eu vou ficar com meu filho. Não. É sentar no chão. É meia hora de chão. Se eu fico meia hora de chão com a criança, ela vai entender. Então ela vai entender, ó, a mamãe vai sentar com você aqui agora, nós vamos brincar aqui agora, nós vamos fazer uma coisa juntos agora, mas depois a mamãe vai precisar trabalhar e a mamãe vai precisar que você fique lá no seu cantinho, que você não interrompa ela não pode ser interrompida. Voltei. Aí, Renata, voltamos. Pois é, pessoal, Voltamos. desculpem que esse é o Instagram que faz esse limite, mas para a gente poder ouvir aí as dicas, as respostas finais da Renata. Depois, como eu estava comentando com eles, Renata, eu vou só fazer um comentário rápido sobre a questão do Hospital Galba Veloso, que muitos estão fazendo questionamentos. A gente até colocou a nota oficial também do governo do estado em relação a essa questão no post que trata dessa live aqui hoje, nas minhas redes sociais, então o pessoal vai poder acompanhar lá. Mas vamos continuar a ouvir aí sua orientação, tempo de qualidade com as crianças, né? O que eu coloco? Se você tem um tempo de qualidade com a criança vai entender. Então você fica lá meia hora com ela e explica para ela a situação. Outra coisa que você pode fazer, criar sinais. Então, por exemplo, ele pode precisar de você, pode ser que sim.
Então, você pode falar, olha, se for alguma coisa relacionada a isso, você vai bater uma vez na porta. Se for uma coisa relacionada a isso, você vai bater 2 vezes na porta. Que isso até vira uma brincadeira, até. Então, você fazendo algumas coisas nesse sentido, você está dando para a criança uma autonomia dela entender. Às vezes, ela pode precisar de você mesmo. E aí ela pode ficar com medo de te interromper. Então, você tem que explicar quando é que ela pode te interromper, que tipo de situação que ela pode te interromper, quais são os sinais, como que ela vai bater na porta, quantas vezes. Ah, uma vez é isso, 2 vezes é isso. Vamos fazer o teste, vamos brincar. Quando você faz esse tipo de coisa com a criança, você está ensinando ela a criar recursos para se comunicar, outros tipos de recursos. Uma coisa que é importante é você dar para ela recursos do que ela pode fazer no decorrer. Então, o que, que ela vai fazer? Aonde ela vai estar? De que jeito que ela vai fazer? Em quanto tempo você pode ir lá para dar uma olhada? Ó, a mamãe vai vir, mas a mamãe vai vir de X em X tempo. Claro que a criança não tem a noção de tempo, ela não tem a noção. A gente fala 10 minutos para a criança, ela daqui a 1 minuto ela volta e fala, já deu 10 minutos? Então ela não tem essa noção. Mas é claro que não tem problema. A gente só explica, olha, quando der o tempo, a mamãe volta. É só para ela saber que você vai e volta. Ela precisa saber, eu estou ali, mas eu não estou ali disponível, mas na hora que eu estiver disponível, eu vou ficar disponível para você. Então ela precisa entender que quando a mãe estiver disponível, ela vai estar disponível para ela. E aí você pode ir combinando alguns horáriozinhos, assim, interrompidos. Vamos dizer, eu trabalho 1 hora, paro 10 minutos, vou lá, dou uma atenção de 10 minutos, volto, trabalho mais 1 hora, dou mais uma atenção de 10 minutos. E aí você fazendo esse tipo, você cria isso e cria esses combinados com a criança. É possível fazer isso. E as crianças entendem. Porque se você fizer com elas aquilo que elas estão esperando que você faça, você vai fazer combinado. Olha, a gente precisa fazer isso, porque senão a mamãe não vai ter tempo de depois brincar com você. Você pode explicar. Se a mamãe for muito interrompida, ela depois não vai ter como brincar com você mais tarde. Ela quer ter aquele horário para a gente brincar junto. A criança vai entender que se ela te interromper menos, ela vai ter mais tempo com você depois. Então, ela vai ter um benefício com isso. Então, isso não é uma chantagem, é uma explicação da situação real que está acontecendo. E, assim, várias coisas domésticas podem ser ensinadas para as crianças, e as crianças podem fazer como se estivessem brincando. Então, a mãe pode ensinar as crianças a fazerem coisas domésticas também, como se elas tivessem reagem, é muito bacana que elas estão ali o tempo todo ajudando, né? E elas fazem numa boa. Então você pode ensinar isso também como se fosse uma brincadeira aí, né? O meu pequenininho de 2 anos, quando eu vou pendurar a roupa, ele adora ficar entregando o pregador. Então ele já sabe que ele sabe entregar o pregador. Bom, né? Meu filho caçula ia com meu pai trabalhar de vez em quando, né? E aí ele era o carimbador oficial. Ele falava, não, eu trabalho com o vovô, eu sou o carimbador oficial do vovô. Ele adorava essa função de ser o carimbador oficial do vovô. Ele tinha uns 5 anos de idade, 4 anos de idade, todo mundo achava graça, né? Então, tá isso. E os idosos? O que, que a gente faz com os idosos mais levados, como você disse? Os idosos, eu tenho um monte de amigos, então eu não aguento mais. Eu falo, Renata, mas é a mesma coisa que não falar nada. Eles não escutam. Eu tenho escutado muito isso, assim, né? Eu falo, olha, a questão é o seguinte: eles têm liberdade para fazer o que eles bem querem. É claro que agora eles não deveriam, mas alguns, infelizmente, eles não obedecem. O que a gente pode fazer com eles é o seguinte: é estar mais presente virtualmente, dando uma assistência virtual, tá ali fazendo ligando, né? Eu tenho uma tia
que está praticamente sozinha. A gente tem feito videochamadas com ela e ela chorou muito um dia e eu falei, não, nós vamos começar a fazer videochamada com você. Ela não sabia ligar a videochamada. Então eu fiz com ela uma do celular do WhatsApp, né? Depois que eu fiz, ela já sossegou, porque agora ela tá vendo todo mundo. Então ela vê todo mundo, ela consegue, então ela tá mais tranquila. Então a gente pode ensiná-los a usar as ferramentas, né? Ela não sabia como que fazia. Ah, mas eu não sei como que faz essa chamada. E aí eu fui fazer, não, pega o celular da Regina, que é a pessoa que mora com ela, me dá. Aí, com o celular da Regina, eu vou te mostrar como é que tem que fazer. Aí eu ia mostrando num celular e no outro celular até ela saber como é que foi. E aí agora ela já está fazendo chamada, videochamada, e nós estamos fazendo para ela. Então, isso nós podemos fazer com os idosos, porque eles ficam carentes, gente, claro, e principalmente aqueles que moram sozinhos, eles estão carentes. Então, nós precisamos, nós podemos dar uma atenção, podemos ligar para eles, podemos lembrá-los das coisas, isso nós podemos fazer, podemos lembrar. Ó, você está fazendo isso? Ó, você está fazendo aquilo? Podemos. Ó, não, você não precisa sair para ir para a farmácia. Quem vai à farmácia para você, eu, e eu vou levar para você o remédio aí. Pode deixar que eu vou fazer. Então, a gente pode ajudar nesse sentido, de dar para. Pode deixar que isso eu faço. Então, se você liga de manhã, ou liga de manhã e de noite, se necessário, para alguns casos, você vai ter que ligar de manhã e de noite, ou mais de uma vez por dia para dar uma assistência. Né? As pessoas vão ter que entender que essa assistência é necessária nesse momento. Porque eles não. Para poder ajudá-los a compreender que isso é por eles, nós estamos fazendo por eles. É pela saúde deles. É claro que a gente está preocupado, é claro que a situação não é boa. É claro que não é. Ninguém quer ficar sem ver a família 1 mês, 2 meses. Ninguém. Mas eles precisam entender que é necessário alguns tipos de cuidados, entendeu? Então, assim, que é necessário fazer uma prevenção para a gente sair rápido dessa crise e isso passar logo e a gente poder conviver novamente. Quanto mais rápido, eu tenho essa fala, eu falo, gente, quanto mais rápido a gente fizer as coisas certas, mais rápido nós vamos passar. Quanto mais a gente demorar para fazer as coisas certas, mais tempo nós vamos levar. Exatamente. Então, quanto mais a gente trabalhar com prevenção, melhor. É fato. Então, e ensinar isso para eles. Isso é claro que tem alguns mais cabeça dura, mas aquilo que depender da gente, a gente pode fazer para ajudá-los. Agora, sabe o que é legal? Estimulá-los a hobby. Estimulá-los a fazer um hobby, alguma coisa legal. Assim, a gente conhece eles. Olha, vamos fazer uma coisa bacana, né? Meu pai fez 80 anos agora, mês passado, agora em março, né? E fez um livro maravilhoso. Você ganhou o livro lá depois, né? É um livro lindo. Fotografias maravilhosas. Então, vamos dar as ideias para os idosos, deles fazerem os livros que eles têm vontade, deles fazerem os trabalhos que eles têm vontade. Aí eles vão ter mais coisas para fazer e vão ficar menos incomodados de ficar em casa. Então, vamos dar ideia para eles. Né? Vamos dar ideia de produzir. Porque esse tipo de coisa gasta tempo. Aí gasta tempo, o foco deles vai ficar lá, eles vão ter menos incômodo, vão ficar querendo menos sair de casa, vão ficar mais quietinhos. Então, vamos dar ideia, vamos promover coisas positivas. Eu acho que isso é bastante legal e é possível a gente fazer isso. Tá certo, Renata. Bom, eu vou finalizar aqui só passando algumas informações para o pessoal a respeito do Hospital Galba Veloso, que muitas pessoas comentaram aí enquanto a gente estava fazendo a live. Como eu disse, a gente já deixou a nossa resposta e a nota oficial do governo do estado em relação a isso no post aqui dessa live. Então, quem quiser depois consultar com mais cuidado, tá lá. Mas eu vou passar aqui algumas informações para vocês. Então, a gente entrou em contato com a FEMIG e a principal informação é de que o acolhimento pelo Instituto Raul Soares dos 21 pacientes de saúde mental que hoje se encontram internados no Hospital Galba Veloso se dará apenas se a situação epidemiológica indicar necessidade. Então, sempre de maneira respeitosa e humana, lembrando que na resposta à pandemia, o tempo salva vidas.
Então, diante desse contexto de necessidade emergencial da oferta de quantidade de leitos para atendimento à crescente quantidade de casos, né, da Covid-19, o Hospital Galba Veloso ele vai ter um papel importantíssimo na resposta do Estado com a oferta temporária de leitos de outra especialidade que não psiquiátrica. Atualmente, as instalações do Galba permitem, com pequenas obras e adaptações que já foram iniciadas, a internação de até 200 pacientes. Então, isso é um ponto importante também de mencionar. Por sua vez, o Instituto Raul Soares, ele possui capacidade instalada para ampliação de leitos e também passa por pequenos ajustes estruturais. Os órgãos nacionais e internacionais, como a OMS, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, emitiram normas que salientam a situação emergencial e catastrófica dessa pandemia. Então, nesse contexto, e considerando o déficit de leitos, a importância da resposta sanitária e assistencial da rede FEMIG em relação à ampliação desses leitos, né? A FEMIG ela vai dar resposta à pandemia ofertando 328 leitos de terapia intensiva, de UTI, e 173 leitos de enfermaria para atendimento exclusivo nos casos suspeitos e confirmados. Como parte do plano de resposta, então, o Hospital Galba Veloso ele vai ofertar 200 leitos de enfermaria, dentre os 397 previstos para receber os pacientes de outros pontos da rede SUS, em retaguarda aos hospitais nesse momento emergencial, excepcional, que vai converter suas enfermarias de leito em resposta à pandemia. Outro ponto importante, o Galba foi definido como unidade de retaguarda de leitos clínicos, devido à possibilidade de fazer essa ampliação com essas pequenas adequações desses leitos. Então, os pacientes eles terão mantido seus planos terapêuticos singulares, com segurança e com qualidade assistencial, e segmento pela mesma equipe assistencial proveniente do Galba. Então, assim, para poder tranquilizar um pouco as pessoas que estão muito preocupadas com essa questão, né, do governo ter anunciado que vai utilizar 200 leitos do Galba para atender Covid-19, mas a ideia é que as pessoas que necessitam do tratamento fornecido hoje pelo Galba Veloso, elas não vão ficar desassistidas. Na verdade, existia um excedente de leitos que, com pequenas adaptações, vão poder ser utilizados nessa situação emergencial e temporária. Então, vai ser mantido esse atendimento e, na medida em que a gente, né, consiga se recuperar aí dessa questão emergencial da pandemia, esses leitos retornam para tratamento dos pacientes do Galba. Então, como eu disse, assim, aqui eu falei de forma mais resumida, mas a gente tem a nota oficial toda detalhada no post para quem quiser olhar com mais cuidado. Então é isso, Renata. Eu queria te agradecer imensamente pela participação. Eu vi aqui, deixa eu falar rapidinho, tem uma amiga minha que mora na Espanha, vi aqui Marcinha. Aí, Marcinha, olha, as pessoas na Espanha, pelo que vi, aparece na Espanha, estão lendo poesias para os idosos. Então, assim, isso é uma coisa interessante, de fazer esse tipo de coisa com eles, nem que seja virtual, vamos ler coisa para eles, vamos fazer coisa com eles, né? Vamos gastar um tempinho com eles de outra forma, virtual que seja, né? Ó, adorei estar aqui com você, muito obrigada. O prazer Gente, muito obrigada pela audiência, né? Todos que ficaram aqui até agora. Mônica Veloso, não sei se está aí ainda, mas a Mônica falou, eu estou adorando eu cuidar da minha casa. Então, tem gente que está... as pessoas, às vezes, estão descobrindo algumas habilidades que não descobriam antes, né? Então, eu estou achando... E eu acho que a ideia nossa é essa, é ajudar as pessoas a criarem outros recursos, a criarem outras formas de viver bem, né? Vamos fazer as coisas serem melhores dentro daquilo que a gente pode, dentro das condições que nós temos, não do jeito que nós desejamos, mas dentro da possibilidade real, né? Então, fica aí o convite, gente, quem gostou, né, e quiser lá, entra lá na Cognitiva CT, pede para participar do nosso grupo, a gente vai ter um imenso carinho de receber vocês.
Vamos fazer aqui, gostei, gratidão, isso aí, olha, vamos fazer a listinha de gratidão, fica isso de dever de casa para todo mundo, isso aí vai ser bacana. Vamos Perfeito, mudar dentro do possível, né? O que que a gente pode fazer? Querida, obrigada, viu, mais uma Isso vez. mesmo. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de você estar compartilhando aí seus conhecimentos, sua experiência com a gente. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante, a gente vê pelos comentários aí todo mundo participando. Então, como a Renata já fez o convite, o pessoal que gostou da conversa por aqui, comece a seguir Cognitiva CT, que é a Cognitiva Centro de Terapia. Tem várias lives que estão acontecendo aí no horário das 20 horas. Pessoal que gostou e que quer acompanhar um pouquinho dos resultados do nosso mandato, comece a seguir também Laura Serrano MG. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês os resultados que a gente está empenhado para poder gerar para Minas. E agradecer a presença de todo mundo, aos comentários, às perguntas. É sempre um prazer tê-los conosco. Obrigada mais uma vez, Renata, e boa noite para você. Obrigada. Eu gostei demais, essa turma aí ficou bem ativa, viu? Foi muito bom. Obrigada, gente, pela participação. Ótimo. Então, um beijo para todo mundo. Até mais, gente. Obrigada, Até Renata. mais. Tchau, tchau, gente.